Olá, compadre, olá, comadre. Eu sou Elmo, contador de causos aqui de Taubaté. Esse caos do rei que virou bicho do mato aconteceu faz mais de 2.500 anos, lá para a volta de 570 a.C., quando a poderosa Babilônia mandava em boa parte do mundo conhecido. E quem governava tudo era um sujeito chamado Nabucodonosor, o primeiro. Você já ouviu falar nele? Foi o mesmo rei que invadiu Israel, tomou Jerusalém e levou muitos hebreus cativos para a Babilônia. Entre esses cativos estava um moço chamado Daniel. Pois é, aquele mesmo Daniel que já era velho e foi jogado na cova dos leões. Só que aqui nessa história, ele ainda era um moço. Mas antes da gente prosseguir, dá uma pausa aí, se inscreve no canal. Toca também o sininho pra gente te avisar sempre que tiver um caos novo. Eles são geralmente publicados todas as quartas e todos os sábados. Pois bem, Daniel era um homem sábio e temente a Deus. Desde os primeiros anos do cativeiro, ele fez, aconteceu e ganhou a confiança do rei. E acabou virando uma espécie de conselheiro do palácio. Quando surgiu um problema que ninguém conseguia resolver, era Daniel que costumava ser chamado, principalmente no caso de sonhos. Mas a história que eu vou contar aconteceu alguns anos depois. Naquele tempo, Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra. Tinha exército, riqueza, palácios e jardins tão bonitos que o povo dizia que pareciam coisa do céu. E foi justamente aí que começou o perigo. Porque quando o sujeito começa a acreditar que tudo aconteceu por causa dele mesmo, costuma esquecer quem foi que deu permissão para ele chegar onde chegou. E numa certa noite, o rei teve um sonho estranho. Sonhou com uma árvore enorme, tão alta que parecia tocar nas nuvens. Seus galhos davam sombra para os animais e seus frutos alimentavam multidões. Mas de repente veio uma ordem do céu: derruba a árvore. Assustado, o rei chamou os sábios da Babilônia. Ninguém soube explicar, então resolveram chamar Daniel, e que era especializado em interpretar sonhos. Quando ouviu, Daniel ficou preocupado. Ele disse: meu rei, essa árvore é o Senhor. Deus está lhe avisando que se continuar andando em soberba, perderá tudo por um tempo. Nabucodonosor ouviu, mas não mudou. Passou quase um ano, certa tarde, caminhando pelos terraços do palácio. Ele olhou a imensa cidade da Babilônia e disse: pela minha força construí esta grande Babilônia. Mal acabou de falar e o castigo chegou. O rei perdeu a razão, sumiu do convívio das pessoas, desapareceu, foi parar nos campos, no meio do mato. E foi aí que começaram as histórias que fizeram muita gente perder o sono. Os camponeses que moravam longe da cidade começaram a contar sobre uma criatura estranha que aparecia perto dos pastos durante a noite. Não parecia homem, mas também não parecia bicho. Seu cabelo crescia sem controle, formando uma cabeleira desgrenhada que balançava ao vento. As unhas enormes e pontiagudas lembravam garras de águia. Andava curvado, vivia entre os animais e comia a erva do campo. O primeiro que viu a figura pode ter sido um lavrador que voltava para casa. Ele contou que enxergou um vulto perto do córrego. Pensou que fosse um boi perdido, chegou mais perto, então a criatura levantou a cabeça. Tinha rosto humano. O homem largou o saco de grãos no chão e correu tão depressa que chegou em casa sem chapéu, sem sandália. No outro dia a conversa já corria pelas aldeias. Tem um homem bicho rodando os campos. Diz que mora no mato, diz que anda de 4 quando ninguém está olhando. Diz que seus cabelos parecem pena de ave gigante. Cada um aumentava um pedaço da história. As crianças não saíam sozinhas depois do pôr do sol. Os pastores devem ter evitado dormir longe das aldeias. E muita gente trancava a porta mais cedo quando a noite caía. Mas o que ninguém imaginava era que aquela figura assustadora era o próprio rei da Babilônia.
homem que antes comandava exércitos, homem diante de quem nações inteiras tremiam. Agora vivia como animal do campo, fugindo de todo mundo e vivendo no meio do mato. Passaram-se os 7 tempos mencionados na Bíblia, ninguém sabe ao certo quando que é, até que um dia, cansado, Nabucodonosor recuperou a razão. Ele foi restaurado ao trono e retomou seu governo. Mas nunca mais foi o mesmo. Ele passou a reconhecer publicamente a autoridade de Deus. O excesso de orgulho tinha ido embora, e os antigos contadores de caos gostavam de terminar essa história dizendo: compadre, o homem pode construir palácio, juntar riqueza e mandar em multidão, mas se o orgulho tomar conta do coração, corre o risco de aprender no meio do pasto aquilo que poderia ter aprendido dentro de casa, porque Deus resiste aos soberbos e orgulhosos, mas sabe muito bem como exaltar os humildes. E aqui termina nossa prosa, mas aproveita para indicar nos comentários uma história bíblica que quer ver contada como caso caipira. A gente vai publicar e citar seu nome. Até mais!